Então, estamos começando o nosso primeiro GGP de 2023. Vamos à nossa palestra, então. Giancarlo Giacomelli, obrigado em participar do nosso primeiro GGP de 2023. A palavra está contigo. Roberto, agradeço as boas-vindas. Muito obrigado, meus caros. Muito bom dia. Agradecer o convite da CEPROGS. Acho que é uma oportunidade importante assim, para a gente discutir e compartilhar aprendizados, né? Então, acho que é algo que, pessoalmente, estamos aprendendo, assim, tanto quanto empresa, quanto liderança. Então, aqui eu trago muito uma perspectiva pessoal, assim, de uma área que hoje tem quase 500 pessoas e que a gente tem diferentes níveis de híbrido, remoto, algumas atividades presenciais ainda, com o objetivo de compartilhar um pouco da nossa caminhada, né, de como a gente foi aprendendo, assim, alguns elementos que foram intencionais, outros elementos que a gente foi sendo conduzido para isso. Me apresentando, meu nome é Giancarlo Giacomelli, então hoje eu lidero a gerência de tecnologias educacionais no Senac Rio Grande do Sul. A gente entendeu que era importante abrir as nossas atividades entre ter uma gerência de TI, efetivamente, que vai cuidar de infra do negócio, que vai cuidar de todos os processos operacionais, e uma de tecnologia educacional que vai cuidar da parte do digital mesmo, assim, da educação à distância, da produção de conteúdos digitais para atividade presencial. Então, a proposta de hoje é trazer um pouco dessa experiência. Eu até vou procurar ser um pouco mais breve na fala, para que a gente tenha um tempo para conversar, trazer dúvidas e compartilhar alguns pontos. Eu trouxe uma apresentação de apoio, ela aparece para vocês já. Deixa eu colocar o bate-papo aqui para eu conseguir. Não tem. Sim, está aparecendo. Está aparecendo, ótimo. Então, a gente fala esse termo, né, de officeless, assim, da redução da atividade física nos escritórios, né, os aprendizados que a gente vem tendo quanto à gestão de equipes híbridas. Eu vou trazer que apenas como contexto mesmo, assim, o que é a área, né, para que a gente consiga começar a ter clareza, assim, dessa atividade. Então, hoje deixa eu pegar a caneta aqui. Então, hoje meu time tem uma estrutura de planejamento. Estrutura de planejamento é o time que vai desenhar as principais diretrizes do negócio, que vai definir novos projetos, toda nova entrada entra por ali, aspectos regulatórios, aspectos de legislação. Como a gente tem uma atuação nacional, então até a sensibilização com outros estados vai ser parte desse time. Então, esse time hoje tem 15 colaboradores e a gente se encontra presencialmente um dia por semana. Então, 4 dias home, um dia por semana. E daí, de novo, com a liberdade para, caso queira vir mais de um dia por semana, é uma coisa, tá tranquilo, né? A gente tem essa flexibilidade. O time que a gente chama de TED, né, que é o time de tecnologias educacionais. Então, aqui eu tenho o time de produção mesmo. Então, eu tenho designers, programadores, ilustradores, pedagogas. É o time que vai pensar conteúdo educacional, vai pensar experiências de aprendizagem, sejam elas à distância, sejam elas presenciais, mas com o uso de tecnologia. Então, é aqui que a gente vai pesquisar metaverso, pesquisar como a inteligência artificial pode apoiar atividades educacionais, vai produzir conteúdo. Então, os nossos cursos técnicos, toda a produção digital dela é feita por esse time. Então, também o formato está um dia presencial na semana. O time do Lab, então eu estou no Lab aqui, no Lab Fê-Comércio, que é a estrutura mais recente, né? Então, a estrutura que nasce em maio do ano passado, que é uma estrutura de incubação, então, o hub de inovação que a gente tem o papel de identificar startups que tenham soluções para o comércio como um todo, para o segmento de comércio de bens, serviços e turismo, que a Fê-Comércio atende, e conectar com as empresas. Então, esse time tem 11 colaboradores, 2 dias presenciais por semana, e o time que roda as atividades educacionais. Então, são 492 colaboradores ali, com a liderança do Gustavo e da Heloísa, que vão levar para os alunos, é um time de educação mesmo, a escola que vão levar todo esse conteúdo. Assim. Então, a gente tem coisa de 80 mil alunos que esses colaboradores atendem. Nesse time aqui, daí que a gente já começa a falar, né, é o time onde a gente iniciou essa experiência de hibridismo, é o time onde está mais maduro. Então, aqui desses 490, possivelmente hoje, entre 60 e 70 não são de Porto Alegre, né? Então, eu tenho colaboradora na Bahia, eu tenho colaboradora em São Paulo, eu tenho 5 em Cachoeira do Sul, 13 em Uruguaiana,
a gente tem experimentado mais, e daí esse aprendizado a gente leva para os outros grupos, assim, eu acho que aqui já é um ponto que vale a pena a gente trazer. Deixa eu passar aqui. Então, acho que para começar a conversa, eu acho que é importante a gente discutir algumas premissas importantes, assim, né, do porquê do híbrido. Acho que o primeiro ponto, assim, para trazer como reflexão, e eu não quero focar em ferramenta, é que o digital mudou o jeito que a gente trabalha. Então, assim, a nossa geração foi a geração impactada pela inserção, assim, do digital, efetivamente, né? É a geração que sai da informática, que era um avanço quanto a dados, e entra para a digitalização, quando a gente tem acesso a uma banda larga, o amadurecimento do e-mail, novas ferramentas de comunicação, assim. Tudo isso muda muito o jeito e o que a gente trabalha, sabe? E a gente não entendeu ainda todo esse impacto, assim. Então, aqui, a gente tem um modelo de excelência em gestão que a gente utiliza, né, institucionalmente, né? E ele tem uma série de regras, ritos e tal. Alguns ritos são relativos à reunião. Então, imagina, um modelo que começou a ser implementado há 20 anos e que tinha as reuniões semanais, reuniões mensais, reuniões trimestrais, num formato. E talvez elas diminuíram o sentido, sabe? Então, quando o digital permite novas formas de comunicação, né? Novas formas de registro, novas formas de compartilhamento, algumas práticas que a gente tem como óbvias e claras, elas perdem o sentido porque já está registrado. Então, a gente nota, assim, as reuniões mais formais, não mais formais no sentido característico, mas as mais regulamentares, aquela que, para cumprir o protocolo, uma sistemática perda de interesse das pessoas. E por que isso, né? É porque a informação já aconteceu. Então, há 10 anos atrás, essa informação estava muito dissipada, né? Alguém ligava, hoje, com esse registro, essa informação ela já está mais madura. Então, talvez a gente precisa repensar isso, entender melhor esses impactos e essas mudanças como um todo, assim. O segundo ponto que eu acho que é importante trazer, assim, é que tem muita ineficiência quando a gente pensa nas 8 horas presenciais. Então, as rotinas de trabalho, nossa rotina tradicional, né, nesses últimos 100 anos de atividade que a gente pensa de trabalho presencial, ela é uma rotina que nós nos habituamos, mas ela é repleta de ineficiência. Então, assim, é o tempo do cafezinho, é o tempo da fofoca, é o tempo é o almoço estendido, são eventualmente até 4 horas, né, 2 horas de ida, 2 horas de volta perdida em deslocamento de trabalho nas grandes cidades. Aqui em cidades menores, a gente vai perder 1h30, 2 horas por dia. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa manter no radar, assim, nessa. Senão a gente parte de uma lógica de que, em casa trabalha 3 horas, no trabalho trabalha 8. Essa lógica a gente começou a discutir ela, assim, a tentar entender se é efetivamente isso, assim. Um outro ponto que eu acho que tem ficado cada vez mais maduro e a gente precisa entender, para uma parte muito importante das pessoas, o remoto é encarado como benefício. Se encarado como benefício, ele é valor. O que eu quero dizer com isso, né? Se eu optar por não ter remoto, eu vou ter que ou pagar mais por isso, né? Vou ter que ter salários maiores, ou ficar com profissionais menos qualificados. Sabe? Essa discussão é uma discussão que a gente vai precisar abrir em algum momento. Assim. Se é encarado por parte da força de trabalho como valor, se é valor, ele é remunerado. Então, ou perco boas pessoas, que é o que está acontecendo, ou vai ficar mais cara a minha operação. Então, a gente consegue colocar, de alguma forma, pensando que a gente está num grupo de RH que precisa discutir estratégia, né? Isso vai ter que entrar na balança, assim, a gente vai ter que pensar sobre isso. E um ponto-chave, assim, uma mudança também, assim como o digital muda, é a nossa lógica de controlar horas de trabalho, né? Então, a gente traz uma lógica industrial de linha de produção de horas de trabalho, assim. E eu entendo que ela fez sentido por muito tempo, ela pode apoiar, ela pode... mas eu preciso mudar, e daí já tem ferramentas, OKR, já tem ferramentas para que a gente, em vez de controlar horas, eu controle entregas, eu controle projetos, eu consiga definir indicadores mais claros. O controle de horas, ele frequentemente vai trazer ineficiência no sentido de que algumas pessoas vão bater cartão e vão gerar demandas, vão abrir reuniões para outras pessoas para ocupar o tempo dessas outras pessoas. Então, pessoas menos produtivas tendem a sugar tempo de colaboradores que podem ser mais produtivos. Então, assim, essas premissas, para mim, elas ajudam a nortear o que a gente está falando. Assim.
eu quero trazer um pouco da nossa trajetória, para que a gente consiga entender, assim, que não estamos num estado de arte, mas a gente está aprendendo. Então, a gente começa uma primeira experiência lá em 2017, a gente cria, e daí aqui até é curioso, um edital de home office, né, que a gente cria um edital interno para que alguns colaboradores, nesse elemento educacional, pudessem trabalhar de casa. Então, a gente fazia um edital que nós tínhamos, na época, em torno de 70 tutores, e tínhamos 20 vagas. Essas vagas elas eram condicionadas às licenças de sistema. A gente tem um sistema, havia, né, o Citrix, que permitia que a pessoa logasse em casa e contasse essas horas que ela estava logada. Então, lá em 2017, quando a gente começa com essa lógica. Assim, então, eu tenho 20 licenças, a gente vai experimentar as pessoas trabalhando de casa, daí era primeiro um dia por semana. Na primeira tentativa era 4 dias home e um dia presencial, e daí a gente não conseguiu se adequar naquele momento a isso, e daí viramos a chave no segundo edital. E era só um dia de home e o resto presencial com essa ferramenta de controle. Assim. Foi um aprendizado, porque, primeiro, a gente começa a questionar as premissas do próprio RH quanto ao controle de horas e como que eu comparo isso com quem trabalhando presencialmente. A gente começa aqui a lidar com os conflitos do mundo real, né? Assim, pô, o cara tá trabalhando em casa, como é que tu tá me controlando horas aqui? Como é que a gente remunera? Como é que eu olho o contrato? A gente começa a discutir, começa a amadurecer isso, foi muito bom. Foi um processo de aprendizado importante. Depois eu trago essa provocação, que ela parece até meio romantizada, mas ela foi uma provocação muito importante, que é, eu assumo em 2018 a gestão da operação, de uma parte daquela operação, então ali no cantinho, quando eu mostro. E eu tenho uma preocupação pessoal, assim, a equipe era 70% da minha equipe é feminina, né? E será que a equipe que eu construo é uma equipe, assim, boa para mulheres trabalhar, assim, seja num ambiente de respeito, um ambiente que dê condições de competitividade iguais, assim, é bem essa provocação. Pô, será que o time que eu estou fazendo, a empresa que eu tenho, é uma empresa que eu, tendo uma filha, ficaria feliz que ela fizesse parte, que ela integrasse, assim? Essa provocação, ela ou me levou e nos levou ao segundo avanço, assim. Então, em 2018, a gente cria um home pós-licença maternidade. Então, o que a gente fez lá? Entendendo que talvez um dos aspectos mais sombrios aí do universo corporativo é a questão da licença, né? A mulher que sai de licença maternidade, às vezes, pô, tem quantas mulheres ficaram com medo de falar para o chefe, de voltar e perder espaço no mercado, não conseguir lidar com essas questões. A gente começou com um incentivo, assim. Então, quando a mãe voltava de licença, até o primeiro ano do filho, ela tinha a quinta e a sexta-feira de home. Daí estava sem o controle, sem o Citrix, era fora do edital. A quinta e a sexta, ela tinha como home office, e a gente entendia que era... Aqui a gente começa a se livrar dos controles e começa a ter indicador, assim. E daí, claro, hoje, quando o home está mais disseminado, a gente olha para isso e parece pequeno. Mas lá, ali em 2018, tinha um papel muito simbólico, assim, de mostrar que, olha, tu não vai ser penalizada por sair de licença, inclusive tu vai ser premiada. Então, tinha mais esse papel simbólico de dizer, olha, gente, queremos que vocês sejam inteiras aqui, queremos que... É um espaço amplo, assim, quem não quiser ser mãe, tudo bem, mas quem quiser não pode ser penalizada pelo fato de querer. Então, aqui a gente teve um super aprendizado, porque a gente começa a tirar os controles e a gente começa a entender, assim, uma nova realidade. Vem 2020 e daí atropela todo mundo, né? Então, quando atropelou todo mundo, eu já tinha 45 pessoas experimentando remoto. Então, a gente não foi tão penalizado, sabe? A gente não teve, assim... economicamente foi um ano bom para a gente, porque a gente conseguiu manter as nossas operações. Então, já tinha experimentado meu time de venda atendendo por WhatsApp, então eu seguia vendendo muito pelo WhatsApp. Ele foi um catalisador para que a gente experimentasse mais algumas coisas, sabe? Então, assim, a pandemia nos levou para um avanço importante de... Precisamos, no meio da pandemia, contratar 70 pessoas. Ali a gente fez um contrato de trabalho que já previa esse home office, porque para a gente não era novidade, né? A gente já estava testando, assim. Daí aqui eu começo a trazer algumas coisas importantes, né, das dores. A gente precisou alinhar muita coisa. Então, assim, tem um bate-papo aqui. A gente precisou alinhar muitos pontos, assim. E daí, quando a gente começa o remoto, a gente nota algumas coisas de que,
o próprio colaborador ele fica muito inseguro de estar em casa, ele demanda muito. Então, o WhatsApp era muito demandado no começo, né? Muita reunião. Então, o fluxo de e-mails, a gente começa a entender que, olha, no remoto, o assíncrono ele é importante. Assíncrono no sentido de que se eu exigir que as pessoas estejam sempre online, em reuniões ao vivo, né? Todo mundo junto ao mesmo tempo, estar em casa pode não ser um benefício, pode ser ruim, porque não consegue gerir com as outros pontos assim, da vida doméstica. Então, aqui eram esses cards que eu compartilho agora, são cards que a gente usou no WhatsApp mesmo, e mandando para os colegas, trazendo, olha, o que a gente entende por um bom uso de WhatsApp? Mensagem no grupo de trabalho só das 9 às 20. Então, a gente tinha um colega que 5h40, 5h45 da manhã acordava e dava um bom dia no grupo, assim, para mostrar que tá desperto, mostrar que ela, pô, não faz isso, sabe? Não faz isso. Limitar o teor das mensagens. Então, a gente orientou claramente, olha, os grupos devem ter fundamentalmente mensagens de trabalho, evita piada, evita discussão esportiva, evita política. Por quê? Para que um grupo seja efetivo, ele precisa ter menos comunicação. Quanto mais mensagem tiver, menos importância eu dou para aquele grupo. Então, era importante que o grupo tivesse alguma afetividade, mas se tu está trabalhando e tu está no teu grupo de trabalho e tem 40 mensagens, tu tem um elemento de ansiedade muito dramático. Assim. Então, a gente, olha, restringe o valor, assim, restringe a quantidade. Sobre boas normas, assim. Então, olha, tudo bem desejar um bom final de semana, parabenizar um aniversariante, mas não precisa mandar bom dia e boa noite. Parece uma coisa menor, né? Cara, é uma coisa importante, assim, a gente acaba ocultando mensagens importantes. Esse filtro de bom senso que a gente colocou ali, olha, muitos colegas têm parceiros que trabalham na área de saúde e segurança, então tu ficar mandando mensagem toda hora é ruim. Esses cards, depois, se alguém quiser que compartilhe, eu disparo e o grupo compartilha. Sobre reuniões aqui. Esse é um estudo que está no livro Tempo, Talento e Energia. Se não me engano, ele é um estudo da McKinsey. E ele traz assim, ó, a média, ele é um estudo de 2012. Então tem algumas alterações, mas ele tem muito valor ainda. Ele traz, olha, como está distribuída a carga horária de um gerente de nível médio, assim. E ele diz, olha só, então aqui eu tenho 40 horas de trabalho, né? E dessas 40 horas, eu tenho 8 horas na semana que eu efetivamente precisaria participar. Então, aqui, claro, eu estou trazendo eu como exemplo, mas é uma média. Tem 6 horas na semana que eu participo de reuniões que eu não precisava participar de toda, sabe? Eu poderia ter participado de uma parte e saído. Tem 2 horas de reuniões que nem deveriam ter sido marcadas. Eu sou convidado para 5 horas de reunião na semana que eu não precisava participar, fui ali só como figurante, efetivamente. Eu tenho durante a semana 4 horas em e-mails e mensagens necessárias, né? O WhatsApp entra aqui um pouco. Uma média de 11 horas de trabalho individual, quando a gente efetivamente trabalha sozinho, conduzindo, importante. 2 horas e meia que não precisava ser respondido e 2 horas e meia que não precisava ter recebido, assim. Então, essa média aqui, esse estudo, ele também foi muito norteador das escolhas que a gente fez, assim, de que, olha, a gente gasta em média 21 horas por semana em reunião, 8 horas por e-mail, 11 horas em trabalho individual, e a gente perde quase 16 horas por semana em ineficácia. Então, assim, quase 40% do nosso tempo de trabalho ele é perdido em e-mail que tu não precisava ler, reunião que não precisava ser marcado, atividades, assim, que elas não são geradoras de valor. Assim. E olhando para isso, a gente também define no fluxo da... Opa, deixa eu apagar aqui essas anotações, senão ficam... Então, a gente também define algumas normativas. Então, as reuniões, quanto à pontualidade, olha, sem problema, um pequeno atraso, mas procura manter a pontualidade e até 10 minutos está ok, mais do que isso já denota desrespeito. Não marcar reunião remota com mais de com mais de 2 horas, que as reuniões durem até 1 hora, a gente entendeu assim, olha, 1 hora é o tempo chave para a reunião. Aqui parece um ganho super importante. Organizar para que as reuniões no modelo remoto elas aconteçam das 9 da manhã às 11h30 e depois das 14 às 17. Por quê? Se tu está em casa, alguém vai ter que se virar com o almoço, né? Então, eu não posso avançar no meio-dia e 30 numa reunião, eu não posso avançar nas 19 para alguém que tem que buscar filho. Então, assim, esses norteadores são importantes quando a gente entende essa mudança de rotina. Daí boas práticas mesmo, assim, então enviar apresentação prévia, alguns detalhes assim que foram importantes para que a gente conseguisse ter eficiência.
de algumas rotinas. Então, olha, os e-mails, informações importantes, registros, alinhamentos, fiquem registrados por e-mail e não deixar os e-mails, não poluir, sabe? Não mandar e-mail sobre qualquer coisa. Então, se tu ia mandar 4 e-mails na semana, reúne isso em um único e-mail, manda ele de uma forma enxuta. As pessoas não vão ler muitas mensagens se tu mandar muitas mensagens, então a gente entendeu que era importante esse alinhamento. Então, assim, esses apontamentos foram os apontamentos, foram detalhes bem operacionais mesmo, que ajudaram muito e que foram deixando as pessoas mais à vontade, assim, não trazendo aquilo ali a gente usou em 2020, 2021, a gente segue usando até hoje, é um norteador. Daqui alguns pontos de discussão, assim, né? O remoto, esse trabalho híbrido, ele vai ganhar poder quando ele é realizado de forma assíncrona. O que ele quer? Ou seja, quando a gente consegue reduzir essa necessidade de estarmos todos juntos ao mesmo tempo, ou de colocar a equipe junto ao mesmo tempo. Por quê? Aí eu começo a potencializar efetivamente essa flexibilidade, assim, eu consigo... E daí como é que eu faço isso, né? A gente precisa documentar mais, e daí, assim, documentar por e-mail, daí documentar mais é documentar melhor, sabe? Então, assim, eu vou evitar mandar e-mail sobre coisas que não são importantes, e eu começo a documentar o que é efetivamente importante, diminuir o volume de reuniões, deixar essas reuniões mais objetivas e buscar mais transparência. Então, assim, a transparência é a chave, daí é um desafio organizacional, assim, né? Conseguir ter clareza, conseguir ter transparência. Um dos autores que define sobre isso, ele diz, olha, algumas empresas elas vão ter muita dificuldade em ter momento assíncrono e documentar, porque muito do que é conduzido ou decidido não pode ser escrito, né? Então, se não tem muita transparência, fica difícil, né, tu documentar. Assim. Então, a busca do assíncrono ela nos leva para esse avanço. Assim. O elemento de autonomia, então, o remoto vai exigir assim, que as equipes sejam maduras, então que a gente consiga, para dar autonomia, a dinâmica de controle muda, né? Eu preciso definir as expectativas de forma mais clara e reduzir os controles. Então, tem um livro que eu indico no final, assim, que traz a gestão da Netflix. Ali, ele traz isso, olha, todo o modelo de gestão que fez a Netflix virar o Netflix, ele se baseia em densidade de talentos, que é, vou ficar com melhores e vou demitir quando eu precisar demitir, não vou ficar arrastando pessoas que não querem performar bem. Eu vou reduzir os controles e vou buscar mais transparência. É esse fluxo contínuo de mais talentos, equipes enxutas e mais talentosas, menos controles e mais transparência. Quanto à autonomia, abandonar essa ideia de linha de produção, né? Então, acho que é um ponto importante para a gente assim, conseguir estar vinculado à primeira fala, né? De entender que o digital muda o jeito e precisa mudar o jeito que a gente pensa, né? A forma de trabalho. Então, as pessoas podem ser muito efetivas quando a gente avança em clareza. E quanto à clareza, esse ponto de que autonomia sem definição clara de expectativa gera frustração. Então, a gente vai aprendendo a definir com a equipe o que eu espero. Eu espero que tu esteja sempre atento. Não espero que tu esteja sempre atento. Eu espero ali, a gente tem claramente atendimentos, então o meu aluno, um exemplo, ele precisa ser respondido em 48 horas. Está respondendo em 48 horas, está com satisfação, de análise de satisfação de qualidade legal, é isso, sabe? Eu não quero prontidão, né? Tem uma fala nossa que a gente diz, olha, não somos um hospital, assim. Diminuir o volume de informação e comunicar com mais qualidade. Então, a clareza ela precisa estar presente em todo o processo. Assim, né? A clareza ela vai estar presente na forma como eu escrevo, na forma como eu conduzo uma reunião, ela vai estar presente na forma em quem eu promovo e quem eu demito. Então, assim, esses elementos de... As pessoas que eu promovo, elas dizem que tipo de pessoa eu quero, a pessoa que eu desligo, ela diz o que eu não quero. Então, precisa estar claro, isso precisa fazer parte desse processo como um todo. E de algumas coisas que nós fizemos, assim, a gente sentiu a equipe crescendo, abrindo vaga, abrindo oportunidade, a gente começou a sentir assim, um incômodo de que não sabia dessa vaga, queria participar desse processo, faltavam algumas coisas de estratégia, né? Tem quatro verticais muito diferentes, então a gente cria uma espécie de um podcast no WhatsApp, que era não um grupo, mas uma lista de distribuição que a gente deixou de ingresso voluntário. Então, olha, os colaboradores que quiserem fazer parte da lista entravam de forma voluntária.
Daí as 4 lideranças gravavam um áudio de, no máximo, 5 minutos com atualizações daquela semana. Então, toda segunda-feira, a gente disparava por volta das 10 da manhã um áudio com, olha, o que a gente está pensando para a área, né? Para toda a área durante a semana, assim. O bom disso é que a pessoa não precisava... É algo que normalmente seria uma reunião, né? Eu ia ter que colocar todo mundo no mesmo horário ali. Quando eu jogo isso para uma lista de distribuição, eu permito que a pessoa escute na hora que der para ela. E eu escute o conteúdo que der. Então, acho que foi algo que melhorou a comunicação, reduziu a necessidade de algumas reuniões, e acho que vale a pena. É uma lista de distribuição, restringimos, olha, pode falar 5 minutos da tua área, os áudios vinham assim, 2 minutos e meio, 3 minutos, tu já dava um overview da semana da área, as pessoas acessavam quando queriam. Hoje em dia, é que nem é uma prática minha, uma prática que as lideranças institucionalizaram, que é o Sintoniza. Então, a gente tem, cada área tem um encontro presencial mensal, onde os próprios times compartilham seus projetos e falam sobre o que estão fazendo e fazem um café da manhã, fazem um momento de encontro, efetivamente, assim, tem sido muito, muito positivo, porque dá uma dinâmica para as pessoas conhecerem os seus colegas, né? Então, o remoto ele vai ter muito prejuízo, assim, quanto a tu não conhecer essa atividade, tu talvez um dos pontos negativos ou mais caros do remoto é aquele profissional que ele está crescendo, está performando, ele está querendo, buscando oportunidade, tu não vê, sabe? Então, talvez o ponto onde a gente precisa melhorar isso, assim, esse cara que poderia super performar, eventualmente ele fica oculto, assim. Então, criar esses momentos onde a gente pode identificar essas pessoas e olhar para essas oportunidades é ótimo, assim. A gente mudou um pouco a lógica de encontros. Então, com esse time todo remoto, quando a gente pensava em alguma reunião presencial, algum encontro mensal, bimestral, a gente olhava para conteúdo e encher o dia deles, assim. Só que o que a gente notou? Pô, as pessoas estão trabalhando, são pessoas que trabalham juntas, né? Trabalham na mesma equipe, mas não se veem. Quando elas se reúnem, elas querem conversar. Então, a lógica de encontro precisa reduzir um pouco de conteúdo, precisa oportunizar que, olha, vai ter um coffee de abertura, o almoço vai ter um tempinho a mais de almoço, as pessoas... Criar oportunidades, porque aqui a gente diz, olha, a gente fala muito que um dos principais ganhos do remoto em equipe grande é acabar com a fofoca. Diz, olha, quando as pessoas estão em casa, tu diminui drasticamente a fofoca. Aqui, quando a gente traz para os encontros presenciais, diz, vamos deixar que as pessoas fofoquem um pouco, assim, nesse momento bimestral, ok, pode ir lá, vai conversar, cria essa oportunidade de conversa, não só diretiva, né? Optar pelo híbrido é experimentação. Então, a gente vai tentando onde dá. Começar lá com os tutores que atendiam remotamente é muito fácil. Ou relativamente fácil, né? E a gente entendeu que precisava, de alguma forma, ir expandindo isso e expandindo para outras áreas e sentindo como isso funcionava, né? Uma área que a gente não só como exemplo mesmo, ilustrativo, a secretaria escolar. Então, o time lá que imprime documento e emite diploma. Esse time, pandemia pegando, e ia presencialmente. Iam lá, assim, tinha um rodízio, porque era 3, então ia uma imprimia, a outra pegava, deixava para assinar os diplomas. A gente não abria mão, né? Entendia que não podia abrir mão, porque tem que ir lá, tem que imprimir o diploma. Vamos mandar a impressora para casa delas. Então, chegou um momento ali que a gente, olha, disparamos as impressoras para a casa das secretárias escolares para que fizessem a emissão dos documentos, que a gente organizasse. Então, essa mentalidade de questionar o que dá para fazer, o que não dá para fazer, e experimentando, retroceder em algumas coisas que a gente avançou, ela é algo que também precisa permear o nosso caminho, assim. E exemplo, acho que aqui é um ponto importante. O case da Netflix, eles trazem que eles instituíram, claro, é uma outra empresa, tá, um outro contexto, mas só como ilustrativo. Eles instituíram o modelo de férias, né? Como nos Estados Unidos não tem a CLT, o arranjo de férias ele é mais flexível. E a Netflix instituiu assim que, cara, tu poderia tirar o período de férias que tu quisesse. Né? Era quanto tu quisesse. Então, terminou um projeto grande, se tu quisesse sair 4 meses de férias, porque tu terminou de fazer um projeto importante, gravou lá como chama aquele seriado do assalto a banco lá,
Esqueci. La Casa de Papel. Pô, gravou La Casa de Papel, acabou aquele projeto, quer tirar 4 meses de férias, poderia tirar sem... Só que o que eles sentiram? Eles instituíram isso e como os líderes seguiam tirando 20 dias por ano, todo mundo seguia tirando 20 dias por ano. Mesmo que eles normatizassem, que eles tivessem dito que estava para fazer, que eles... Então, olha, enquanto a liderança não mostrar que pode tirar mais do que os 20 dias, as pessoas não vão fazer. Aqui no híbrido vale um pouco isso, assim. Se a liderança não tiver um dia, se a liderança seguir pedindo que uma reunião agora, né? Ligar para o ramal, não vai fluir, sabe? Não vai. Então, precisa de um movimento da liderança quanto exemplo, assim, de que pode fazer, é aceitável, algumas coisas mais simbólicas mesmo, assim, de reconhecer, de não tratar hoje, daí, até na gente, aqui, na empresa, na organização, ainda tem um olhar muito questionador, eventualmente pode até penalizar a escolha ou só trazer benefícios para aqueles que optaram por ficar presencialmente. Eu acho que tem esse ponto para discussão. Alguns insights assim, para a gente ir conduzindo para um fechamento. Contar com o apoio do RH é fundamental. Então, a gente teve muito problema operacional mesmo no começo como é que eu registro o ponto, né? Como é que eu marco como é que eu faço os processos? Então, o primeiro edital lá de 2017, a gente tinha definido assim, requisitos mínimos para que a pessoa ficasse em casa quanto a tipo de cadeira, aspectos ergonômicos, aspectos... Então, quando o RH vem junto, funciona melhor. Quando o RH vem junto, a gente consegue fazer um movimento que ele é mais robusto, um movimento que a gente fica mais seguro. Então, em boa parte das empresas, se o RH só não atrapalhar, tá bom, né? No sentido de que se ele não for um censurador, se ele não for um restritor, se ele não ficar naquela posição mais legalista, de isso vai nos expor, que é uma posição legítima, né, em alguns momentos. Mas acho que essa conversa, trazer, entender, ficar disposto a experimentar, assim, a gente está falando, e daí a gente, enquanto equipe, participa da GPTW, né, pesquisa Great Place to Work. Então, eu tenho ali 13 equipes que elas estão com 92 pontos na GPTW e a maior equipe está com 97 pontos. Assim. Então, o nível de excelência quanto ao Great Place, resultado financeiro, a gente teve o melhor resultado financeiro histórico nos últimos 2 anos. Assim. Então, a gente consegue performar muito são coisas que elas não são díspares, assim, né? Eu consigo ter muita performance com um entendimento mais claro, e daí, quando o RH compra isso, ajuda. Eu até tinha pensado, quando a gente conversa sobre a pauta de hoje, assim, de trazer algumas ferramentas, assim, né? O que a gente usa para controlar projeto, né? Tem um time que usa o Project, tem um time que usa... Mas um ponto que eu acho que é importante, a ferramenta sem uma cultura adequada atrapalha, sabe? Porque daí eu começo a usar o ferramental disponível para, em vez de gerir projeto, ficar microgerenciando as pessoas. Eu gero mais burocracia, começo a burocratizar mais, e daí atrapalha porque começa a dar a entender que o remoto ele é ineficiente, quando na realidade falta a cultura. A cultura, que é uma cultura de que o próprio 2 horas e meia no dia. E ele matou aqueles indicadores. Então, e daí ele não pode se sentir culpado de ter matado todo o trabalho que ele tinha para fazer em 2 horas e meia por dia. Né? É um elemento de que, olha, tem espaço para crescer, a gente pode avançar, ele pode ficar tranquilo, ele pode sair para correr no meio da tarde, e a gente tem que entender que isso, se os combinados, as entregas estão fechadas, por que é tão desconfortável para a gente isso ainda, né? Acho que tem esse ponto de discussão. Vai ter atrito, então começar um movimento assim de mudança de cultura, de mudança de interpretação, vai gerar atrito com outras áreas, vai gerar atrito com outras lideranças, vai gerar atrito entre as empresas, e faz parte. Então a liderança precisa estar comprada, precisa entender esse contexto, então acho que é um ponto-chave. E é um trabalho educacional, assim, a gente não consegue fazer uma mudança de paradigma sem que o líder entenda os ganhos. Então, olha, o líder precisa entender, cara, se eu não fizer isso, vai ficar mais caro. Ou eu vou ficar com quem não é tão bom, né? Ou eu vou ter que pagar mais. Então, entender esse valor é importante. A equipe precisa entender. Então, a equipe precisa entender que agora a perspectiva é de performance. Então,
parou de ficar cumprindo tabela em reunião ineficiente, parou de ficar gerando burocracia e demandando tempo de pessoas produtivas que acabam sendo consumido pelo trabalho de outros. Então, tem um trabalho importante nesse sentido. E daí eu quero deixar como indicação mesmo aqui três fontes importantes, assim. A Beofficeless, eles são uma equipe, uma rede, um site, e tem as redes sociais, então aqui é o Instagram deles, que eles, talvez aqui no Brasil, são um time que está mais empenhado em entender e disseminar como a gente pode melhorar esse trabalho, essa mudança do remoto. Esse livro da Netflix, ele não fala especificamente de remoto, mas ele fala sobre gestão e cultura e traz muitos elementos que vão de encontro com o que a gente falou e com essa gestão de equipe como um todo. E esse livro que só tem na H1 Editora, Trabalho de Casa, da Gemadale. Então, que daí é mais para o colaborador, efetivamente, mas que trazem insumos importantes, assim, sobre organização, sobre rotina, perspectiva, assim, vários pontos, assim, que são úteis, assim. Meus queridos, eu queria fazer a fala bem nesse espaço de tempo aqui, para que a gente pudesse ter alguns instantes para conversa. Patrícia, te dispara os cards, sim. Eduardo, o Eduardo trouxe uma provocação importante, muito bacana. Você tem alguma dica para monitoramento do clima da equipe? A gente usa, assim, eu acho que a gente usa a pesquisa da Great Place, né? Porque é um agente externo quanto ao clima mais corporativo. Mas a gente tem que criar os momentos de conversa mesmo, né? Então, quando a gente usa o Sintoniza ali, que é esse encontro mensal, se eu dou tempo para as pessoas virem, conversarem, e o líder se mostra acessível, a gente consegue sentir, sabe? A gente consegue entender as dores, a gente consegue educar as lideranças intermediárias. E dicas para garantir o engajamento dos times 100% remotos. Eu acho que a clareza ela é central. Deixa eu parar com o compartilhamento aqui para a gente conversar. Acho que a clareza é central para o engajamento, sabe? Clareza de o que a gente espera, o que a gente está construindo. Então, acho que isso é um ponto, assim, enquanto humanos, né, enquanto espécie humana, a gente gosta de fazer parte de uma trajetória. Né? A gente gosta de fazer parte de uma jornada. Né? Nós somos pessoas que precisam entender o contexto que a gente está. Quando eu estou no remoto e eu não tenho comunicação de o que a gente está construindo, vai ser muito fácil desengajar. Então, assim, entender o que a gente está construindo numa perspectiva maior, assim, cara, traz as pessoas mais próximas. E deu uma provocação também, assim, de que eu não vou lembrar qual grande gestor, mas o CEO de uma empresa importante nacional, que ele é muito contrário ao remoto, ele trouxe, olha, essa coisa de remoto é só para desenvolvedor que quer trabalhar em 2 empregos. O cara que trabalha em 2 lugares, daí ele defende remoto por isso, assim. Entendo que tem problemas nisso, mas eu não olho isso como muito ruim, não, sabe? Eu olho isso assim que se eu tenho um colaborador que ele está trabalhando em outra empresa e ele pode trazer coisas dessa outra empresa para cá, traz valor para mim, sabe? Me preocupa se ninguém quer os meus colaboradores. Então, assim, eu acho que se tu tem rotinas de trabalho que elas não são exclusivas, se tu pode contar, é um arranjo que eu discutiria na minha equipe. Assim, eu fico muito confortável, eu gosto, inclusive, que meus colaboradores tenham alguma outra atuação. O cara quer dar aula em outra universidade, o cara quer eu tenho uma equipe de audiovisual grande, assim, quer ter um freela, o que eles chamam, pode atuar no freela, porque traz aprendizado para a minha equipe, assim. Traz aprendizado para a minha equipe e também, né, como a gestão tem que pensar em termos econômicos, diminui a pressão financeira. Se o cara está conseguindo trabalhar num outro lugar, ele diminui a tua pressão financeira. Se tu pede exclusividade e ele está tendo que abrir mão de mais 4 mil por fora, essa pressão vai cair em ti. Então, a chave para a gente discutir e avançar nisso eu tenho claro que eu quero construir. Quais são as entregas? Tendo claro entregas, o cara está entregando, pode ter uma outra atividade e vai ser bom para a equipe, vai ser bom para o time como um todo. Mas ele... Tá certo, Giancarlo. Bom, eu vou destacar algumas coisas aí referente à tua palestra aí, aliás, muito boa, o pessoal tá participando aqui, né? Todo mundo interessado nos teus slides, né?
Bom, então vamos lá, né? Eu acho que a primeira coisa aí, acho que tu, falou bastante sobre o tema, abordou os aspectos que são, né? O pessoal discute bastante quando fala em trabalho remoto, mas eu começaria pela questão da clareza, né? Quando tocaste ali sobre o remote first, ou seja, diminui o volume de informações e comunique com mais qualidade, né? Então, acho que a gente vê isso, né? Que aquela pessoa que está mais afastada, assim, eu não posso chegar de uma hora para outra e largar um conjunto de... E às vezes a pessoa que está do outro lado ali tem que estar preparada para isso também, né? Uhum, Tá? Eu uhum, uhum. gostaria que tu comentasse um pouco relativo a isso. Ah, perfeito, perfeito. Eu acho que assim, é um treinamento de olhar. Que quando eu tô no Senac há 11 anos, talvez, tive uma pequena saída. Daí, quando a gente entra, a gente tinha um portal de integração que ele trazia toda a história da empresa e trazia as áreas, assim, né? E daí as áreas, cada área tem é o GEP, o JET, o NAD, o... E depois tinha um questionário. Então, tu entra na empresa, tu tem aquele choque, assim, pô, é um vestibular aqui para saber as áreas da empresa, né? Assim, e tu não precisa usar isso, assim, né? Naquele momento, assim. Então, corporativamente, a gente precisa pensar assim, quando cria um site e tu cria quem somos nós, ninguém acessa aquele quem somos nós em algum momento, né? No primeiro momento, quem está querendo comprar, quando tu vai na Amazon, tu não clica lá quem somos nós na Amazon. Tá? O que que tu quer? É o teu produto, assim. Eu acho que esse olhar para a gente é uma coisa importante de entender quais são as informações mais importantes para o colaborador naquele momento, entregar a informação aos poucos e entregando a informação. Daí não é censurar a informação, mas é não descarregar a informação desnecessária no momento que ele não tem toda a musculatura para aprender aquilo, né? E conseguindo olhar para os nossos e-mails, as nossas reuniões e reduzindo os rodeios, sabe? Que eventualmente é muito curioso. Eu falei da demissão, né? Quando a gente demite alguém, a gente demitiu a pessoa, chama uma reunião para explicar o motivo da demissão. A gente diz, olha, era ótima a pessoa, todo mundo aqui gostava, né? Então por que que foi desligada? Sabe, é isso, esse é o elemento de falta de clareza. Então, não, a gente vai explicar o porquê que aconteceu isso, a gente a clareza ela precisa permear toda a comunicação. Acho que essa provocação, eu indico, assim, tem um livro incrivelmente simples, do Ken Siegel. Trabalhou com Steve Jobs por coisa de 11 anos, assim, e ele traz muito isso. Olha, a diferença fundamental da Apple para a Dell é que a Apple tinha uma busca brutal por simplificar a comunicação e dar mais clareza. Diz, olha, a clareza vai dar velocidade para todo mundo, assim, todo mundo sabe para onde vai. Perfeito. Uma outra questão, acho que também tu colocaste assim que está por trás do assunto, né, de trabalho remoto, é que, querendo ou não, a gente ainda vive numa sociedade que é muito baseada em controle. Então, a gente olha, enxerga, por exemplo, a gente olha para uma CLT da vida, em que tem todo um regramento a seguir, e daqui a pouco tu fica preocupado até mesmo com a jornada de trabalho, né? Se a pessoa tal não está fazendo, até com uma insegurança, se aquela pessoa realmente está trabalhando ou não está. Ao mesmo tempo, a gente fala muito em isso não interessa mais, né? A partir de agora, interessam as entregas que são feitas. Então, quanto que aquela pessoa entrega uma performance adequada, eficiente, né? Para daquilo que ela foi incumbida de fazer, ela realmente conseguiu fazer, né? Uma qualidade boa, enfim. Tu acha que essa questão, inclusive, é estratégica e pode também fazer com que empresas mais ágeis, assim, que já nasceram nesse novo conceito, pode, digamos assim, ter uma vantagem competitiva em relativo a isso, comparado às empresas que têm dificuldade, né, em utilizar essas novas perspectivas, né, do ponto de vista, principalmente de trabalho remoto? É, entendo, entendo que sim, entendo, acho que e daí é importante que as organizações mais tradicionais se se provoquem, né, a rever processos, assim. Então, a gente
precisou rever o nosso contrato de trabalho. Então, precisei trazer o RH para o jogo, para a conversa, trazer o jurídico e, olha, vamos olhar para vamos inclusive falar com o nosso sindicato empresarial e o laboral para discutir esse novo contrato junto, assim. A gente está com insegurança jurídica, vamos tentar diminuir essa insegurança jurídica, mas a gente precisa fazer esse movimento. Do contrário, tu tem perda de competitividade muito profunda, assim, né? De que aqui o Bruno colocou no bate-papo, né? Olha, a gente tem uma sede muito legal, mesa de ping-pong, integração, né? Isso é muito legal para um tipo específico de colaborador e um específico de momento de vida. Tem momento de vida e tem pessoas que, pô, eu dei o exemplo das mães, né? A mulher teve filho, tá com um filho de 3, 4 anos, ela quer ter mais tempo livre com ele. Ela olha para aquela mesa de ping-pong, ela tem raiva daquela mesa de ping-pong, né? Ela, isso daqui é uma coisa infantilizada, não sou. Então, acho que essa compreensão da complexidade dos colaboradores e da busca por essa segurança assim, e competitividade, ela é central para a gente. Eu acho que daí aqui um ponto, né, Mazili? Falando da área de TI, falando do Rio Grande do Sul, a gente é um super produtor de mão de obra e a nossa mão de obra está trabalhando para Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, porque a gente não está criando condições de competitividade. Então, assim, é importante esse olhar, assim, se conseguirmos ajustar isso, a gente muda muito. Assim, eu tenho falado que o remoto, ele democratiza o crescimento econômico no sentido de que ele começa a tirar o protagonismo das metrópoles, sabe? Então, assim, pô, eu estava tendo uma reunião com figura super importante, ex-Getnet e tal, e ele tá morando em Campo Bom. Morando em Campo Bom. O cara que tá, assim, cara, um top 5 aqui do Rio Grande do Sul, ele tá morando em Campo Bom. Assim, então, isso tá acontecendo assim de uma forma que a gente não tá vendo. Eu tive até um relato, né, passando aqui uma situação aqui na nossa empresa, de que colaboradores no interior do Nordeste, né? Então, pô, e tá sendo uma experiência super boa, assim, né? Realmente veste a camiseta, enfim. Então, isso faz com que diminua o êxito, né? Vamos dizer Exato. assim, né? E a gente consiga, né, de repente, oportunizar melhor vagas, assim, para pessoas de qualquer lugar, né? Então, acho. Outra questão que também me chama atenção às vezes, a gente tem a figura de determinados especialistas, né, que é difícil tu trazer para a equipe, assim, né? Aquela questão principalmente se não for num formato remoto, né? Então, é aquilo que tu comentaste um pouco, né? Que essa questão da especialização acaba sendo, muitas vezes, uma moeda de troca nesse quesito da pessoa aceitar o trabalho remoto aí como benefício, né? E Exato. o benefício tu conquista no momento que também está num nível maior, né? Então, isso Perfeito. ajuda bastante. Então, acho que são mais algumas questões aí que nos levam a enxergar isso com bons olhos e tirar melhor proveito disso, né? É. Mas ele, eu acho que essa tua fala é ótima, assim, e ela tem um autor brasileiro até, depois eu vou escreveu Marketing na Era Pós-Digital, não vou lembrar o nome dele agora, mas o texto livre é Marketing na Era Pós-Digital. Em algum momento eu lembro de referência. E ele traz uma reflexão super importante, que ele diz, olha, quando a gente começa como sociedade a ter energia elétrica, as pessoas olhavam para a lâmpada e, bah, que legal, era a lâmpada lá. Só que a energia elétrica trouxe uma estrutura de televisão, cria publicidade, cria a geladeira, cria o supermercado, permite que tu trabalhe de noite, cria as casas. Quando surge a eletricidade, as pessoas não conseguem ver tudo que ela ia fazer, sabe? Então, todo mundo que passou e que vivenciou os primeiros 100 anos da eletricidade olhou para a lâmpada, sabe? Não viu o brutal impacto da eletricidade na vida em sociedade. Nós somos essas pessoas do digital. A gente está vendo, legal, posso mandar mensagem no WhatsApp, legal, isso daqui, legal, mas a gente não está vendo o quanto muda toda a nossa dinâmica de trabalho, assim, inclusive a cidade que eu moro, a internet, ela não é só um canal, assim, como a TV, rádio e internet. A internet, ela é mais
modal de distribuição. É como ela tem mais relação com uma estrada ou com uma companhia aérea do que com um canal de televisão, porque ela permite que nós estejamos aqui juntos e eu não sei onde é que tu tá, sabe? Então, acho que essa busca desse aprendizado, ela é uma busca que a gente ainda vai bater um pouco de cabeça ainda, sabe? Mas a gente tem que fazer, né? A gente tem que experimentar. Eu acho que a minha provocação hoje nessa conversa é, olha, é uma mudança maior e que a gente não está vendo ainda. A gente precisa se experimentar e descobrir como ela pode melhorar a vida de todo mundo. Perfeito. Vou trazer aqui alguma questão aí. Nós temos aqui um participante anônimo. Fora do Brasil é natural o remoto há muito tempo. É cultura, mas parece que no Brasil voltamos no tempo, revertendo esta mudança cultural. Isso é bem... Tem um comunicador gaúcho assim, que ele é muito contra o remoto, muito contra o remoto. E daí eu acho engraçado, assim, comunicador de TV, então o horário de TV dele é um horário que, se as pessoas estivessem em casa, teria mais audiência. Daí eu penso, pô, então, se o cara colocou toda a aposentadoria dele em imóveis comerciais, discutir remoto é horrível, né? Discutir remoto é horrível, eu não vou querer discutir remoto se eu dependo das minhas salas todas locadas. Então tem, assim, a gente vai ter que se provocar quanto a interesses, quanto a alguma coisa. A Heloísa fez um comentário, a Heloísa Varela, ela é a coordenadora que faz a orquestração daquele time com 500 ali, e ela é uma das principais responsáveis por essa experimentação, assim, é bem... É um movimento importante, né? E eu acho que super válido essa questão que ela colocou ali, porque não é somente o espaço, né, mas tem toda uma cultura. A gente, por exemplo, na área de TI, a gente trabalha, quem atua com desenvolvimento trabalha muito com metodologia ágil, né? E a metodologia ágil casa muito bem com o trabalho remoto, e só recomendando, né, que a metodologia ágil pode ser usada não somente para TI, mas também para outras áreas, RH, enfim. E ela apoia bastante, porque tu tem as cerimônias, enfim, definidas, tu tem aquelas reuniões que são para ser rápidas e eficientes. Então, tu tem os squads, times, né? Então, tudo isso meio que casa um pouco Demais, casa demais. bastante, né, com o remoto. Tá? Então, isso também vem ao encontro, né, dessa busca por tornar o trabalho mais eficiente de um lado, né? E aí entra a tua fala também, né, sobre será que precisamos das 8 horas? A gente tem muita empresa que hoje ela acaba condicionando, por exemplo, está num outsourcing com clientes, enfim, e o quanto que ela vai monetizar ou faturar aquele cliente vai depender do número de horas que foram trabalhadas, né? Isso. Então, nós ainda estamos, muitas vezes não tá definido pela entrega, né? Pelo quanto tu Sim. entregou no período, mas o número de horas que foram realizadas. Então, a gente tem um pouco essa questão, né, de ainda atrelar necessariamente ao esforço, a quantidade de horas, e não a entregas. Então, imagino que é um momento de adequação, né, e Mas adaptação. ele, assim, daí quando a gente fala isso, a gente tende a pensar só nos trabalhos com muita carga cognitiva, ou especialização, como programadores, gestores e tal. A gente pega um vendedor de shopping, sabe? Que o cara fica das 8 ou 9 horas de trabalho, 6 horas mexendo no WhatsApp e completo. Se eu começo a flexibilizar um pouco para esse cara, e eu começo assim, olha, um dia do remoto tu pode fazer publicação no Instagram, tu pode usar o digital ao teu lado e tu reduzir a tua carga horária diária, a produtividade, o engajamento muda tudo, muda tudo. Então, assim, essa tua fala, ela é uma fala assim para a gente expandir ela de onde eu posso pensar. Eu acho que é bem isso, assim, o que a gente espera que as pessoas sejam feitas. A gente está replicando um modelo, que ele é um modelo que funcionou até, que é natural que a gente replique, mas, e também eu não quero aqui jogar que não tem nada presencial. A gente entende o valor das conexões, a gente entende, tem muito, quando o momento é propositivo, tem muito valor o encontro em uma mesa ali, 6 pessoas numa discussão presencial, tem muito valor, mas não dá para a gente deslegitimar o potencial que o digital traz para nossas entregas de médio e longo prazo. Assim. Agora, a questão desses encontros, quando eles ocorrem de forma presencial, eles ganham um outro valor, né?
Outro, bom, outro. Tu vê pelo semblante das pessoas ali. Coisa que se no dia a dia elas estão ali, isso aí fica um pouco de lado. Mas bacana. Bom, eu gostaria de te parabenizar, tá, pela palestra. Acho que tu falou sobre diversos temas que são extremamente provocativos, né? Difícil até mesmo a gente chegar aqui com... Aqui são dicas, né? Enfim, ninguém tem a verdade total sobre esse nível de quanto que o trabalho remoto pode apoiar as diferentes organizações. E eu vou te passar a palavra aí para tu fazer um resumo final aí, ou um comentário final sobre o assunto. Perfeito, Roberto, quero agradecer, acho que é um movimento super importante trazer, de novo, né, eu trago aqui como uma discussão, como provocações, assim, nessa busca de construirmos um espaço melhor para as pessoas, acho que construir condições de trabalho melhores para as pessoas e mais competitividade para a gente como comunidade como um todo, né, pensando nessa comunidade de Porto Alegre ou a sociedade do Rio Grande do Sul, acho que condições melhores e mais produtividade nos levam para um lugar diferente, e parte dessa construção conduz isso daqui, né? Eu acho que talvez esse grupo é um grupo de RH e o RH é central para a estratégia de negócios. Talvez é a parte mais estratégica que não aparece, né? Normalmente a gente olha para vendas, mas e não, olha, a estratégia está aqui. Então, o movimento central, quem consegue fazer essa transformação grande é esse time, assim. Então, parabenizar vocês pela iniciativa, assim, acho que a gente consegue construir juntos. Perfeito. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês a este GGP, tá? Muito obrigado aí pelas contribuições, só enriqueceu mais ainda o nosso debate ou troca de ideias aqui. Parabenizar também o Giancarlo aí na figura do Senac Tech, manda um abraço também para a Daniela, tá? Foi ela que também organizou com a gente esse evento aí, se colocou como palestrante, uma ótima dica. Tá? E nos encontramos, então, no próximo GGP, tá? Que deve ocorrer daqui 2 meses. Então, fiquem ligados nas redes sociais do CEPROGS aí para conhecimento. Mais uma vez, obrigado e tenham todos um ótimo almoço. Tá, pessoal? Até mais, então. Um abraço a todos.